Nós prosseguimos então com o nosso próximo orador da nossa conferência, a 17ª Conferência Anual do ITSMF, é Paulo Muniz. Ele é o diretor de Information Security na EDP, tem uma experiência de 22 anos no mundo das TIC, 13 na área da segurança, é desde 2010 diretor de Segurança da Informação e Risco IT no grupo EDP, concluiu em 1995 a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e tem uma pós-graduação em Sistemas de Informação, POSI, na mesma instituição. Possui um MSc em Information Security pela Universidade de Carnegie Mellon, um mestrado em Segurança Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mais recentemente concluiu com sucesso o Executive MBA da AESE. E é então com o Paulo Muniz que ficamos nos próximos instantes para a sua apresentação. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. A primeira pergunta é, eu faço o sharing, certo? Sou eu a fazer o sharing da apresentação, certo? Sim, sim. Ok, vou Se fazer. tem isso, eu posso? Sim. Não, sim. Faço já. Só aqui um bocadinho. Share screen. Muito bem, penso que já estejam a ver, portanto, eu vou passar para o modo apresentação. Faço a pergunta habitual destas coisas, está a ser visualizado, certo? Está a ser visualizado e estamos a ouvi-lo bem também. Ok, ótimo, excelente. Pronto, passando às perguntas típicas desta fase. Portanto, agradecer, portanto, o convite pela Associação, pelo Fórum, de ter convidado, em especial à APAMAF, com quem temos tido boas experiências em alguns projetos que temos e que fez esta gentileza de me convidar para falar, que é sempre algo que me agrada partilhar, portanto, é uma coisa que me faz sentido e que acho que nós todos devemos fazê-lo mais e mais especial na área da segurança. Bom, o que é que eu queria partilhar convosco hoje? Bom, era a ideia de que eu defendo aqui a criação de um novo cargo nas organizações, que não é propriamente uma ideia já muito nova, ainda que não seja muito explorada, que é o Digital Trust Officer. Portanto, estou-me aqui a tentar candidatar a um cargo novo, no entanto, ainda não tive muito sucesso cá dentro, porque na EDP, onde exerço funções, porque continuo com a parte de cibersegurança, que faz parte, obviamente, deste Digital Trust, mas, a meu ver, é um dos pilares deste Digital Trust. E já vou explicar um bocadinho a minha ideia, que não é minha de origem, mas é uma ideia que não é muito usual as organizações ainda adotarem e que eu faço muita força para que ela aconteça. Bom, e aqui ao longo da apresentação, nestes 20 minutos que tenho, portanto, este Digital Trust, vou tentar sempre dar aqui algum paralelismo com aquilo que me é mais próximo, neste caso com o mundo das Energy Utilities, uma empresa que opera no setor da energia, e obviamente que isso enriquece um bocadinho, porque posso partilhar experiências e eu julgo que isso é vantajoso para todos nós. Bom, começando com o conceito mais básico, é que muitas vezes nós falamos as coisas como se fossem óbvias, mas depois quando pensamos nelas, as coisas acabam por revelar novas vertentes e outra complexidade. Bom, a confiança, todos nós entendemos como algo essencial para a economia e para o desenvolvimento social e humano que aconteceram, portanto, ao longo da nossa história enquanto humanidade. Nós estabelecemos relações de confiança, ou por via formal, ou por via informal, desde o plano de amizade, do plano profissional e até mesmo as questões familiares que nos são mais próximas, temos sempre o tema da confiança. Este tema da confiança é fundamental para que conseguimos desenvolver com sucesso e com progresso. Ora bem, a confiança acaba por ser algo que está muito inato dentro de nós, não é? Algo que nós já nascemos a perceber o que ela é, eu diria, pronto, está wired no nosso cérebro. Mas a confiança no mundo convencional, eu diria que acontece isso. Agora, a confiança no mundo digital é, na minha perspectiva, algo que realmente é novo para o ser humano e como tal não é perceptível a toda a gente. Eu dou como exemplo muitas vezes, eu, por exemplo, explicar aos meus pais que o router que eles possam ter lá em casa para lhe dar a internet que eu instalei lá, se tiver uma password por defeito ou se tiver vulnerabilidades, pode colocar em causa algumas das questões de privacidade da vida deles.
ou então se realmente houvesse um interesse em lhes fazer mal, até lhe provocar fortes impactos na vida deles, é algo que não é perceptível. É algo que não é, a maioria de nós, não é perceptível, portanto, a maioria das pessoas que não trabalham nas questões digitais e da segurança em particular, e da Digital Trust, que foca aqui, é algo que não é perceptível e que não é inato. Portanto, há aqui um desafio, uma demanda, porque realmente criámos este novo espaço, o ciberespaço, que difere do mundo convencional em algumas características bastante vincadas e bastante próprias, e este ciberespaço acaba por trazer, por fragilizar um bocadinho a noção de confiança. Portanto, é este Digital Trust, porque o mundo está alicerçado neste novo ciberespaço, neste novo espaço, que também alguns designam como um novo Global Common, não é? À semelhança dos oceanos, que não são águas territoriais, ou então do espaço o espaço aéreo, portanto, acima da atmosfera, portanto, são Global Common, são definições que existem, portanto, não diria no direito internacional, mas são definições universais, e acabamos por ter o ciberespaço também como um novo Global Common de choque construído pelo homem. Portanto, e a segurança, portanto, e todo o desenvolvimento que se alicerça neste novo ciberespaço acaba por precisar da mesma relações de confiança que nós temos no mundo convencional. E é este o desafio que eu acho que as organizações e as entidades têm no futuro, e que é óbvio que é um desafio que, não sendo intuitivo, começa por um dos pontos, que eu vou passar aqui o slide, ok, começa com um dos pilares, que é obviamente o da segurança, que é aquele que eu mais me foco, e cujo meu trabalho incide em particular no dia a dia, que é a cibersegurança, portanto a segurança deste novo mundo do ciberespaço, que é algo que vamos abordar aqui já um bocadinho à frente no próximo slides, mas que é por si só um dos pilares essenciais, mas não se fica, neste meu entender, nesta minha visão, e neste caso também temos ali a fonte deste estudo, mas existem outros modelos, cada vez mais fala nesta questão do Digital Trust, mas associada à segurança não é apenas a segurança que nos vai dar esta confiança para podermos progredir e podermos evoluir social e economicamente. Também a transparência neste ciberespaço e a acessibilidade ao mesmo, ou seja, portanto, esta acessibilidade a todos para podermos usufruir das vantagens e do valor desta nova realidade, como a privacidade e o controle, que a maior parte de nós já estamos todos muito bem familiarizados, quanto mais não seja por notícias que vêm nos últimos dias sobre a questão da transferência de dados e outras semelhantes que têm acontecido ao longo dos últimos anos, mas também, curiosamente, a questão da ética e responsabilidade, porque a ética também tem aqui uma face, acaba por se manifestar, obviamente, em toda a nossa vida, não é? Nós somos seres éticos, não é? Por natureza, não quer dizer isto que sejamos seres bons, mas seres éticos, portanto, temos um comportamento que pode ele ser, portanto, depois classificado de uma forma moralmente boa ou má, mas a ética em si acaba por ter também uma expressão no ciberespaço. Portanto, e é importante, na minha perspectiva, perceber que a Digital Trust, portanto, uma entidade que quer ter confiança, portanto, nos seus stakeholders, tem que, efetivamente, na minha forma de ver, preencher estes 4 pilares de uma forma bem sólida e consistente e que esteja na missão da organização, que esteja no seu ADN, que não seja só apenas algo que seja formal ou uma política ou uma checkbox. Bom, eu vou começar pela parte da segurança. E na segurança, eu parece, mais uma vez, que estamos aqui a dizer uma coisa de lá para Alice. Sim, é fundamental, a nossa vida depende, mas eu diria que ainda assim nós não temos a noção de quanto a nossa vida depende dos sistemas de informação e das tecnologias de informação. Se calhar temos essa noção dos home bankings, temos essa noção dos setores do setor das finanças, nas empresas, nas organizações onde trabalhamos, percebemos que precisamos, quando vamos comprar bilhetes, quando vamos fazer rentings, quando vamos de férias, usamos todos a internet e já entendemos todos como estamos ligados de forma inexorável a este espaço, mas ainda não vemos, se calhar, outras questões, que é, por exemplo, o comboio, o transporte onde vamos, que é controlado por computadores, as águas que vivemos, as águas que bebemos e que usamos nas nossas habitações, portanto, têm processos de misturas, portanto, de introdução de químicos, não é? para que ela seja potável, controlados por computadores, e tivemos há pouco tempo notícias sobre ataques, portanto, em instalações de águas nos Estados Unidos.
felizmente mitigadas portanto, foram eliminadas, foram bloqueadas, mas a eletricidade, tanto, não é? Portanto, o sistema que represento, portanto, como também questões até de o transporte aéreo, os carros que vão ser eles próprios também qualquer dia self-driving. Portanto, a nossa vida realmente depende e nós não temos mesmo a noção, porque temos que exigir como cidadãos a segurança deste novo espaço, tal como exigimos a segurança de uma rua, tal como exigimos a segurança física das nossas casas e outros aspectos que para nós já são tão dados. Mais uma vez, reparem que estou sempre aqui nesta dicotomia do mundo convencional que eu falei e trazer a confiança para o mundo digital. Portanto, a segurança é um pouco isto aqui, é trazer esta segurança que estamos habituados num espaço, trazê-lo para este do ciberespaço. E vou aqui agora mergulhar um bocadinho só nas questões que mais me envolvem, para vos dar também um bocadinho desta sensibilidade, e depois voltarei outra vez aos conceitos e aos pilares. Portanto, aqui no nosso caso, muito simples, só para entender, as organizações têm que perceber quais são as suas joias da coroa. No nosso caso, não é muito difícil entender. Obviamente que todos os segredos de negócio, todas as questões de transações, de recursos humanos, etc., são informação confidencial. Não é que não se proteja, é a mesma coisa, é assim, eu sou capaz de proteger mais a casa, posso pôr um polícia à porta da casa de um Presidente da República, por exemplo, agora estou a apontar para aqui, ali as Avenidas Novas, estou aqui perto, vim ao escritório fazer aqui esta palestra, portanto, e estava a apontar ali nas Avenidas Novas, lembro-me de ver à porta do ex-presidente, do Jorge Sampaio, sempre um polícia, portanto, e da mesma forma que não está a polícia à minha porta, não é? Portanto, obviamente que não deixo de defender a minha casa na mesma, mas aqui a questão é que temos que entender onde é que investimos mais em termos de segurança. E no nosso caso, as joias da coroa são efetivamente dois tipos. Uma de informação pessoal, porque efetivamente temos muitos dados pessoais de clientes, de parceiros e colaboradores. Estamos a falar de um manancial muito grande de dados pessoais, em várias geografias, abrangidas por diferentes leis, porque o próprio Brasil tem uma lei de proteção de dados. E depois temos uma parte que eu já assim toco, para dar-me aqui uma diferença, mostrando uma analogia entre o mundo convencional e o mundo do ciberespaço, que são as chamadas infraestruturas críticas que eu há bocado mencionei, portanto, os sistemas e as redes que comandam, portanto, tudo o que é real, não é? Tudo o que é actionable, ou seja, ligar, desligar, abrir com porta, fechar com porta, ligar combustão, desligar, etc. Tudo isto é controlado. Até as próprias proteções hoje em dia são elas próprias também baseadas em sistemas de informação, portanto, para vermos a dependência que nós ficamos. Portanto, as infraestruturas críticas têm um papel que vai além do nosso negócio, que vai além, que vai, portanto, à sociedade, ou seja, temos um papel na sociedade. E esse papel aqui vê-se muito facilmente se nós repararmos numa coisa. Eu, no mundo convencional, numa guerra no mundo convencional, se tivesse, portanto, eu acabava por ter aqui os colaboradores de uma empresa como aquela que eu represento, a virem para as suas infraestruturas de forma a providenciar os serviços básicos à sociedade, mas não estávamos envolvidos com os nossos vizinhos em guerra, não estaríamos. Ou seja, nós estaríamos protegidos pelas forças, pelo aparato militar todo que existe, a proteger as nossas infraestruturas, porque elas são essenciais para providenciar os serviços básicos à sociedade durante um período de stress, de conflito, de emergência, de calamidade, como quisermos chamar. Mas nesse mundo convencional, nós não tínhamos um papel na defesa. Nós, organização, não teríamos um papel na defesa. Temos um papel, sim, de fazer subsistir a sociedade e de fazer com que tivéssemos resiliência ao nível destes serviços. No ciberespaço a coisa altera-se e aqui muitas vezes pode-se usar analogias para dar esta percepção, mas aqui a analogia não funciona. O ciberespaço é um espaço onde, por muito, e nós temos excelentes, eu não digo isto por simpatia, digo isto porque contacto com o Exército, com as polícias, e nós temos muitas competências. Portanto, não adianta só ver o que nós vemos nos jornais. As pessoas que trabalham nestas áreas fazem muito com pouco, muitas vezes, com muito pouco, mas ainda assim, no mundo do ciberespaço, eles não conseguem defender. Se for um ataque a uma infraestrutura crítica, imaginem a central do Irão, onde o malware foi colocado localmente, a central nuclear do Irão. Reparem, não há hipótese de defesa, porque se a organização não tiver proteção, sei lá, só levando isto tão ao extremo, para falar neste do malware, contra portas USB, ou que não verifique anti-malware, há um ataque a uma infraestrutura crítica que pode provocar danos, pode até ser um ataque híbrido, que é um tema que eu também gosto muito, portanto, de ameaças híbridas, pode ser conjugado com outros ataques noutros domínios, e estamos perante uma situação que pode ser declarada uma guerra, ou pode ser um ataque terrorista, com as diversas intenções que queiramos imaginar. Mas, portanto, isto para dizer aqui que é fundamental que nós percebamos
que as organizações que têm infraestruturas críticas como aquelas que eu foquei há bocadinho têm efetivamente um papel fundamental na sociedade que vai além dos seus clientes, têm um papel na soberania da defesa das nações. Isto é fundamental. Nós, como cidadãos, temos que perceber isso. A Europa percebe isso, obviamente, tem diretivas para isso, o NIS e agora a sua evolução, o NIS 2, é exatamente perceber que há serviços essenciais que são fundamentais à sociedade. Portanto, esta analogia aqui falha. Nós temos um papel, uma missão crítica, não só para com os nossos negócios, com os nossos clientes, mas sim para a sociedade em geral. Portanto, cibersegurança é algo que nós temos que ter dentro da nossa cabeça deste pilar. Eu passaria aqui muito rapidamente, focando aspectos que nós temos que contemplar em empresas deste tipo, desde uma heterogeneidade cultural muito grande, porque temos pessoas que começaram a trabalhar, portanto, as empresas mais antigas, né, que têm legacy, sistemas legacy, e tem pessoas que começaram, colaboradores que começaram a trabalhar ainda sem computadores. Portanto, tem uma noção do risco que quase que vai bater naquele exemplo que eu dei dos meus pais, dos meus queridos pais, que se calhar não entendem o risco do cibernético. Aqui há muita gente que, apesar de depois de ter começado a trabalhar com os computadores, acaba por não entender os aspectos de risco de segurança. Mas também temos as questões do time to market, temos as questões da cloud. O time to market é uma exigência muito forte para quem trabalha. Este balanço entre o enablement e o risco é uma pressão muito forte, leva a que um profissional, um CISO, seja quase um artista do equilíbrio, portanto, é muito interessante. A complexidade, pronto, e a ligação entre este, e eu acabo aqui este slide só mencionando aqui a ligação entre o mundo IT e OT, que é o mundo do OT, que é aquele mundo que controla as coisas, o actionable, aquilo que abre e fecha, que são infraestruturas críticas muitas vezes, e o IT, onde nós estamos habituados a ver os nossos sistemas de recursos humanos, etc. E estes mundos antigamente estavam muito separados, e hoje em dia, porque nós queremos mais serviço, mais evolução, queremos saber ao momento quanto é que é o consumo, quanto é que é o preço da eletricidade, queremos ter valores da água também, de consumo ao momento. Portanto, estes sistemas entre o mundo mais operacional e o mundo do IT têm que se tocar cada vez mais. Portanto, e eles aproximam-se também em termos tecnológicos e há aqui um risco. Mas é um risco que nós queremos, porque eu, pelo menos, sou pelo progresso, mas nós temos é que estar conscientes e controlar esse risco. Pronto, aqui passei um bocadinho mais tempo nas questões de cibersegurança, eu sei que tenho 20 minutos, isto é um tema apaixonante, mas eu vou agora só percorrer um bocadinho dos outros pilares. A transparência, obviamente, é algo que é fundamental para o sucesso das organizações. É a transparência de forma interna como forma externa. E nós ouvimos isto todos os dias, não é? A forma como se tratam os empregados, como tratamos o cliente. Portanto, estas coisas são convencionais. Mais uma vez, nós temos que trazê-las para o mundo digital. Bom, e para o mundo digital, eu vou aqui dar alguns exemplos do que é que pode ser exemplos de transparência. Por exemplo, eu defendo que as questões de segurança sejam elas avaliadas, tal como que os produtos e as soluções que as empresas produzem, sejam elas avaliadas, sejam alvo de ratings, ainda que não sejam perfeitos, obviamente que o risco não se pode traduzir só no número, mas ainda assim temos que ter uma noção. Porquê? Porque eu acho que esta transparência é fundamental para que a segurança entre no aspecto do mercado, que eu também defendo, acho que a economia de mercado acaba por ser, pelo menos, um dos maus que eu conheço, dos modelos que estudei toda a minha vida, e então eu achava que acho que a segurança deve entrar, deve ser visível, deve ser transparente, as organizações devem ter um score, pelo menos algumas delas, de segurança, tal como, por exemplo, eu vou ao supermercado e já começo a olhar, ou pelo menos alguns de nós começamos a olhar se o produto é feito com uma base sustentável ou não, ou se respeita aos direitos dos trabalhadores, da distribuição de rendimentos, etc. Isto existe já, muitos produtos existem. Porquê é que não fazemos isto para a segurança? Portanto, os ratings seriam uma forma também de ter isto. Obviamente temos de ter cuidado nesta aplicação, não queremos até criar desigualdades nos mercados, mas os ratings seriam uma forma de conseguir chegar a este objetivo. Portanto, é algo que eu também acho interessante. Nós usamos ratings para a nossa avaliação. Aliás, usamos porque os próprios shareholders e os investidores assim o exigem e as seguradoras para avaliar o risco. Portanto, se eles fazem isso, eles normalmente nunca se perdem muito, é pessoal que faz muito dinheiro, é pessoal que normalmente não se perde muito, e então se eles usam isso é porque se calhar isso tem algum sentido de ser usado. Portanto, ainda assim, obviamente não podemos pensar que se tivermos um rating bom ou mau, que isto implica que tenhamos segurança ou não. Portanto, mas é uma questão que para mim tem muito a ver com a transparência. Mas Trust Centers, eu aqui, sem qualquer tipo, eu vou dizer um nome aqui, obviamente não é uma questão de publicidade, mas só porque eu visitei e posso partilhar essa experiência. Portanto, a Kaspersky fez isso, não é? Porque tinha um problema
tem um problema, podia-se dizer que é um problema endémico por causa da origem, portanto, da companhia, que tem, como sabemos é da Rússia, portanto, e tem um problema de confiança com os seus clientes, de transparência, e abriram centros, portanto, onde nós podemos visitar, podemos passear pelo código, né? Também se tivermos a capacidade de ler o código, mas podemos levar profissionais, e eles fizeram isto com também forças da autoridade, passear pelo código. É centros de transparência que mostram exatamente a abertura para verem o que é que realmente eles fazem com o software. Mais uma vez, agora estou a falar do mundo digital, não é? Portanto, trazer esta transparência para o digital. A blockchain em si é também uma tecnologia que tem tudo a ver com o que é com a transparência, portanto, visa dar aqui uma nova. Tem questões, obviamente, muito críticas, estamos num limbo de perceber o que é que isto vai dar, até porque as questões energéticas, de quais eu sou muito sensível, não por trabalhar diretamente com elas, mas por estar numa empresa de energia, portanto, são umas questões com alguma sensibilidade, mas a blockchain, o conceito em si, é um conceito que traz transparência à sociedade. A forma de ter contratos, ter moeda, o que quisermos, em que possa ser verificável por todos, é também uma tecnologia que dá aso a esta questão da transparência. Depois, as questões da inteligência artificial que devem ser misturadas, os algoritmos devem ser explicados, têm que ser explicados, porque depois até bate com o último pilar das questões éticas, e a explicação dos algoritmos é fundamental. É um dos temas que eu também acho, portanto, a transparência é um pilar. O nosso Digital Trust Officer, né, que há de ter essa função, portanto, um dia, tem que ter este quadro da transparência, tem que ter objetivos na organização para dar transparência digital à sua organização. Privacidade e controle, dado o evoluir, portanto, das horas do tempo, não vou passar muito tempo aqui, porque todos nós percebemos o que é que isto é, né? Portanto, hoje em dia, eu acho que aqui a mensagem fundamental é que nós devemos usar a informação o mínimo possível, portanto, ou seja, não devemos estar por excesso, devemos ter, isto é um direito, não é? É muito importante percebermos que isto é um direito fundamental. Privacidade, a proteção de dados, parece que é uma coisa, não, mas isso está no ciberespaço, mete o nome e usa... Não, isto é um direito. Portanto, as organizações têm que perceber que isto não pode ser uma carga. Assim como respeitam, tratar bem um colaborador, sei lá, dar-lhe os benefícios mínimos, as condições, o seguro de saúde, etc. Direitos que estão adquiridos, que são adquiridos da nossa sociedade, né, esta evolução. Portanto, a privacidade de dados é um direito, não é? E as organizações devem ver isto não como uma carga ou como um fardo, mas sim como uma forma de potenciar o seu negócio. Ou seja, se eu proteger melhor os dados, ou seja, se eu internamente ver, se eu, por exemplo, tratar melhor os meus colaboradores, deve ser uma vantagem para que eles venham trabalhar para mim e não vão para outros. É a mesma coisa com os clientes. Portanto, ou seja, esta privacidade tem que ser vista da mesma maneira. Portanto, há que explicar muito bem a utilização de dados portanto, a sua qualidade, explicar ao consumidor, ao cliente, aos colaboradores também, obviamente, e outros parceiros, e usar a informação só na medida do possível. Portanto, isto é um aspecto fundamental, a privacidade e o controle, porventura aquele que nos tem chegado aos ouvidos e aos olhos nos últimos tempos. E por fim, a parte da questão da ética, não é? Portanto, as máquinas não distinguem o que é o bem do mal, às vezes os humanos também não, mas aqui estamos a falar, aí seriam franjas da população humana, mas todos nós temos um bocadinho a noção comum, não é? Entre nós do que é o bem e o mal, ainda que o diabo esteja nos detalhes, mas há coisas básicas que todos nós percebemos o que é o bem ou o mal, não é? Portanto, ninguém gosta de ver ninguém na pobreza, de certeza que é o mal, ou tratar mal o outro mal, ou discriminação. Portanto, a maioria de nós certamente que acorda nesses princípios, mas as máquinas não têm essa noção, não é? Portanto, se as máquinas não têm essa noção, nós temos que realmente trazer isso para o mundo digital. Mais uma vez, esta ética, esta responsabilidade. Também uma das funções, portanto, do nosso Digital Trust Officer, portanto, o cargo que estamos aqui a criar. Dá como exemplo, por exemplo, um algoritmo que testava, portanto, por causa do excesso de lotação das cadeiras, portanto, isto vocês podem consultar na net, quem não conhecer estes casos, e o algoritmo, portanto, decidia quem é que ficava em prisão efetiva ou quem vinha em prisão, portanto, condicional para fora da instalação prisional, portanto, e esse algoritmo, portanto, tinha que se basear em coisas, não? em características, em variáveis, não é? E temos que ter esta noção de que, efetivamente, estas variáveis não podem estar enviesadas com questões raciais ou com questões de outra ordem discriminatória, portanto. E isto é importante. Mas vejam bem o que é um algoritmo destes, e cada vez mais temos este tipo de coisas a decidir
como por exemplo as aberturas das comportas de grandes portos europeus, N coisas que estão a ser, como por exemplo se calhar nos carros, no célebre dilema de decisão de quem é que é prejudicado ou de quem é que é sacrificado num acidente. Estas questões éticas têm cada vez mais corpo no mundo digital e nós não estamos habituados a pensá-las assim. Ou seja, quem é que vai programar que aquele carro, se tiver uma pessoa com mais 10 anos do que a outra, é que vai se atirar contra a ribanceira se eles estiverem os dois em choque? Quem é que vai fazer esta programação? São questões profundas mesmo, que nos atingem hoje em dia e que nos vão atingir cada vez mais. Portanto, as tecnologias também têm que dar um caráter humano, não é? Porque há um exemplo muito, muito bom, eu estou mesmo a terminar, há um exemplo muito bom que é, portanto, posso ter uma máquina que diagnostica um tumor muito mais facilmente com base em dados, vários dados, portanto, uma base de dados gigante, muito melhor do que o médico, mas será que ela sabe comunicar o melhor do que o médico e acompanhar esse doente? Obviamente todos vamos dizer, mas também há médicos que nem ligam, está certo, mas pronto, mas estamos a falar de uma perspectiva mais geral, mais conceptual. Será que sim, que a máquina tem esta capacidade de atender, vá lá, às nossas necessidades? E depois, portanto, as questões de viciação, etc. Existem muitas questões éticas e de responsabilidade moral que o nosso Digital Trust Officer, DTO, tem que se preocupar na sua organização. No fundo, o que nós queremos é, dando aqui como exemplo, mais uma vez agora focando no nosso caso, portanto, o que é que nós queremos transformar? Portanto, um consumidor confia que os serviços que nós lhes providenciamos são seguros tecnologicamente, portanto, que protegem portanto, os seus direitos e as suas liberdades como cliente e como cidadão. E o que nós queremos trazer isto é, portanto, para a parte do ciberespaço. Portanto, e queremos saber que está tudo, questões de segurança, questões de privacidade, questões de ética, questões de transparência, elas são asseguradas pela nossa organização e, como tudo na vida, a reputação só se ganha através de comportamentos repetidos, de qualidade e de confiança. Portanto, eu acho que essa é a missão do nosso Digital Trust Office, do nosso DTO, é assegurar que a organização atinja este objetivo, é essa a sua missão e a sua visão também. Portanto, obrigado por manter isto que eu queria partilhar convosco, estou disponível para perguntas e respostas. Obrigada, Paulo Muniz, por esta sua intervenção, que começou então com esta referência à criação da figura do Digital Trust Officer e culminou com estas outras questões de extrema importância, como a transparência e a cibersegurança, que naturalmente não podem de forma alguma ser descuradas. Efetivamente, o feedback que recebemos tem sido bastante positivo à sua intervenção. Há, de facto, uma pergunta e que tem a ver com, a pergunta esta, como enquadraria a função de Digital Trust Officer com a função de Data Protection Officer, a famosa DPO? Paulo Muniz, pode responder? Posso, sem dúvida. Atenção que o DPO, eu diria para mim, a resposta clara e óbvia do Digital Trust Officer, para mim tem dentro as questões de proteção. Agora, atenção à questão particular do DPO, porque o DPO pode ser até uma figura externa, não é? Portanto, deve ser, às vezes, até conceptualmente, vai depender das organizações. No nosso caso, até posso também partilhar, não há problema nenhum, não é uma informação confidencial. Já tivemos um DPO externo e temos um DPO interno. Portanto, o DPO acaba por ter uma função. Se estamos a falar em perfil em si, eu acho que o DPO vai ter que existir, até por exigência da lei, de uma forma à parte deste Digital Trust Officer. Agora, a função de proteção de dados, para mim, está claramente aqui. Muito bem, falta dizer que esta pergunta foi dirigida pelo Hermano Correia e dirijo-lhe mais uma, e peço desculpa às perguntas que entretanto se sucederem, mas enfim, o tempo vai passando. Esta outra pergunta é dirigida pelo Rui Soares. Que mecanismo ou ação recomenda para aumentar a literacia ou consciência sobre o tema da ética em relação à inteligência artificial? Eu acho que a melhor maneira é dando exemplos. Não é? Portanto, as analogias, eu falei que as analogias, aliás, eu tento sempre dar analogias entre o mundo convencional e o mundo digital. Portanto, eu acho que a melhor maneira, portanto, a melhor forma é dar estes exemplos que eu falei. Portanto, ou seja, desde o célebre dilema de quem é que é sacrificado num acidente automóvel, estas questões das prisões, existem N situações destas. Eu acho que esta literacia só pode vir através destes exemplos. E à semelhança do que nós temos, portanto, com outras. A comunicação tem que ser
de várias ordens também, e depende também da população, não é? Portanto, se eu tiver isto para o cidadão que não está envolvido nestas questões tecnológicas, eu acho que a consciência tem que ser alertada através de comunicação, e aqui o papel dos governos e dos Estados é fundamental. Portanto. E depois existem as questões mais tecnológicas para as empresas que têm efetivamente de lidar com estes dilemas, e aí já são formações mais tecnológicas, e eu acho que a forma disto tem a acontecer, portanto, é das duas vertentes, assim, grosso modo, pensando assim de alto. Uma delas, portanto, para as questões mais mundanas, por assim dizer, para o cidadão, através das ações dos governos. Eles têm essa obrigação. Aliás, já existe regulação da inteligência artificial proposta pela Comunidade Europeia. Portanto, há aqui uma proposta atual, que ainda, por acaso, tenho um documento que chegou há poucos dias, e ela tem que ser, de alguma forma, explicada, conceptualmente, para o mundo em geral, mas para as organizações que contratam profissionais, muito simplesmente, para mim, sem qualquer sombra de dúvida, estas questões têm que entrar nas formações dos profissionais, quer nas universidades, quer nos cursos profissionais, quer nos cursos de especialização, etc. Portanto, é uma cadeira adicional, a uma unidade curricular, como se chama, na cadeira era mais no tempo em que eu fiz a faculdade, uma unidade curricular adicional. Portanto, sem dúvida que é a melhor maneira de introduzir estes temas, não tenho qualquer dúvida. Muito obrigada, Paulo Muniz, pela sua disponibilidade para responder a estas questões. Obrigada também a quem as colocou, e esperamos encontrá-lo então numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Com licença. Obrigado. Boa tarde.